Olá, meu nome é Elaine Lima, seja bem-vindo ao meu canal. Não esquece de deixar o like, não esquece de compartilhar. E hoje eu vou ensinar vocês a fazer pão de casa passo a passo. Vocês vão precisar para fazer o pão de casa de 2 ovos em temperatura ambiente. Tem que ser em temperatura ambiente, não pode ser gelado, porque senão vai afetar o fermento e o teu pão não vai crescer. 1 colher de chá de sal, 1 colher de sopa de fermento, 4 colheres de açúcar, mais ou menos uns 60 ml de óleo e 3 xícaras de farinha. Eu medi por essa daqui, que deve dar em torno mais ou menos de meio quilo de farinha. Que deve ser, essa xícara aqui deve ser 240 ml mais ou menos. Aí você vai precisar da bacia, né, para poder botar a farinha. Primeiro você coloca a farinha. E vai precisar também de água morna. Eu medi por essa xícara aqui, mas aí você vai colocando aos pouquinhos. Não é uma medida exata. Então, você coloca o fermento. Muito importante seguir a ordem, né, que eu tô mostrando. O sal. O açúcar. Aí você coloca água morna, não fervendo, porque senão depois você não vai conseguir sovar o pão. Coloquei só metade da xícara, porque eu ainda tenho que adicionar o ovo e o óleo, que são líquidos, então depois, se precisar, a gente acrescenta mais um pouco de água. Acrescente os 2 ovos em temperatura ambiente. Porque às vezes você faz tudo certinho e o pão não cresce, porque botou o ovo gelado. O óleo. Então, eu já coloquei. Podia até ter colocado menos água. Depois de meia hora, cresceu bem a minha massa. Agora você deve sovar mais um pouquinho. Tirar o ar da massa. E aí você pode fazer do formato que você quiser o pão. Você pode só deixar ele redondinho. Você pode vir assim, empurrando e amassando, empurrando e amassando. Você vai precisar de uma panela, de uma forma. Passa óleo, unta com óleo e passa um pouquinho de farinha. Agora eu vou deixar meu pão. Eu tô aquecendo o forno, deixei ligado na temperatura de 180 graus. Deixei ligado, vou deixar ligado por 10 minutos para ajudar no crescimento do pão, porque hoje não tá muito quente
E aí vai demorar muito tempo. E às vezes demora 1 hora, 2 horas. Então não adianta ter pressa. Tem que deixar o pão dobrar. E também não coloca numa forma muito grande, porque se é pouca massa, se você colocar numa forma muito grande, aí o pão ele não vai crescer. Porque o que acontece? Primeiro o pão preenche a parte de baixo e aí depois ele cresce para cima. Se você colocar numa forma muito grande, ele vai ficar bem baixinho. Então não coloca numa forma muito grande, para que ele possa crescer do tamanho que ele tem que crescer para cima, não só para os lados. E aí você deixa o pão crescendo o tempo que precisar crescer, até que dobre o tamanho da massa.